Bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. O tema da palestra é o que fazer para sair de um processo depressivo. E há 2000 e poucos anos atrás, Jesus esteve próximo de nós e nos disse essa frase: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quanto de nós não estamos, neste momento, nessa situação? E pois é desse amor que mais precisamos lembrar nesse momento de angústia. Porque o que pode aliviar as nossas dores físicas, as nossas dores morais e as nossas dores espirituais é esse irmão, é esse pai, é esse cara querido por todos nós que pode mudar qualquer circunstância em nossas situações. O objetivo da palestra de hoje é o estímulo da renovação mental através do esclarecimento sobre a depressão. Nós precisamos compreender o que é a depressão. E também o autoconhecimento, fortalecendo a nossa fé, a autoestima e renovando o nosso ânimo, porque nós precisamos nos conhecer, nós precisamos entender o potencial que nós temos, nós precisamos renovar os nossos pensamentos para que nós saiamos da situação que nós estamos ou para que nós tenhamos possibilidade de ajudar quem estiver próximo de nós passando por essa situação. Mas o que é a depressão? No presente momento, ela é considerada um dos males do século, pois o número de pessoas portando-a cresce a cada dia assustadoramente. Isso está acontecendo talvez dentro do nosso ambiente familiar, na nossa sociedade, ao nosso lado, ou no mundo em que nós estamos vivendo. Porém, nós precisamos estar alerta a alguma coisa. O estado depressivo, ele é diferente do comportamento de tristeza e melancolia. Porque tristeza e melancolia são momentos que nós vivemos quando perdemos alguma coisa, quando perdemos nosso grande amor, quando perdemos nos reveses da vida. Então, passamos por um processo de tristeza ou por um processo de melancolia que vai nos dar aquela força ou vai fazer com que nós reajamos e tenhamos coragem de sair daquela situação pela qual estamos vivenciando. Porém, se nós não cuidarmos desta tristeza e dessa melancolia, ela pode ser um caminho para a depressão. Mas então vamos entender a fazer uma separação entre as duas situações ou as três situações: depressão, tristeza e melancolia. Como nós já temos o conhecimento que a doutrina passa para todos nós que estamos aqui, fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum, sem movimento nenhum, mas Deus permitiu que nós tivéssemos o livre-arbítrio para tomar todas as decisões possíveis que nós temos mediante a qualquer escolha na vida. Só que tem horas
que nós fazemos escolhas erradas. E quando chega lá na frente, nós nos arrependemos, nos culpamos, nos maltratamos, e se não tomarmos cuidado com essas ideias que nós temos, partimos por um processo depressivo, porque nós já não nos achamos de acordo com a possibilidade de ainda continuar caminhando rumo ao nosso progresso. Agora, quais são as causas da depressão? São causas orgânicas, são causas genéticas, ambientais, problemas familiares e problemas espirituais. Em cada uma dessas situações colocadas aqui, pode ter um gatilho para que se desenvolva o processo depressivo em nós. Então, vamos ficar alerta sempre que nós estivermos vivenciando essas situações. Agora, é importante que saibamos perceber a depressão em nós mesmos ou no próximo para buscar a ajuda especializada. Em nós, talvez seja um pouquinho mais fácil, porque nós vamos sentindo esse processo depressivo nos deteriorando, acabando com a nossa alegria, acabando com a nossa felicidade, acabando com a nossa vontade de viver e, às vezes, até atingindo a nossa condição física, o que não dizer da nossa condição espiritual. No próximo, nós começamos a detectar isso aí, quando ela já não consegue acreditar também mais na vida. Ela não se alegra com aquilo que está recebendo, seja de nós, seja de pessoas que estão ao nosso lado, quer dizer, ela não sente ânimo por nada que seja feito por ela. E começa a se isolar, começa a querer deixar a vida de lado. Primeiro porque ela tem a preocupação de se achar um incômodo, que não deve incomodar ninguém, que aquela condição que ela está vivendo não vai lhe dar fruto nenhum, que dirá atrapalhar a vida dos outros. Quando nós começamos a perceber essa situação em nós, ou mesmo com quem está ao nosso lado, nós vamos começar a buscar ajuda especializada. Começando pela ajuda médica. Porque a depressão, gente, ela é uma doença. Não é algo passageiro, ela é uma doença. Primeiro, porque ela começa no nosso corpo mental e vai atingindo o nosso corpo físico. Vai tirando o potencial que ele tem. Então, nós precisamos, o corpo precisa de determinados remédios para que tenha um impulso de energia para que nós possamos continuar a viver. Cuidando da parte física, nós também vamos precisar cuidar da parte espiritual. E nas mais variadas situações, nós estamos fazendo isso, buscando ajuda espiritual, aqui no GESB, na Casa Espírita, buscando a assistência de Jesus em todos os sentidos, para que nós tenhamos força, coragem em nosso corpo espiritual, em nossa alma, para reagir em qualquer situação que nós estivermos vivendo, que dirá na depressão. Então, que nós unamos essas duas forças, essas duas oportunidades que nós temos, tanto da condição física quanto da condição espiritual.
Porque só pela parte espiritual, talvez nós não encontraremos a cura. Talvez só na condição física nós não encontraremos a cura. Mas unindo as duas situações, o que vai acontecer? Talvez nós encontremos a cura necessária que nós precisamos. A família, gente, é como uma orquestra. Se nós estivéssemos participando de uma orquestra agora, estivéssemos ouvindo a música que estivesse tocando, talvez para nós não fosse perceptível o que estava acontecendo no meio da orquestra, porque poderia haver dentro dela um instrumento desafinado. Aquele grupo que está fazendo parte da orquestra, eles podem ter uma percepção maior do que a nossa para perceber que tem um instrumento desafinado. E se não tomar o devido cuidado com aquele instrumento, de procurar afinar ele, pode ser que vá assim desequilibrando toda a orquestra. E é assim que nós precisamos estar agindo dentro do nosso ambiente familiar. Primeiro, porque nós precisamos estar alerta para essa orquestra pela qual nós temos a participação. Porque dentro daquele ambiente, ou dentro da nossa sociedade, pode ter certeza que existe um instrumento desafinado. E nós precisamos buscar esse instrumento. Nós precisamos trabalhar para que ele saia dessa condição. Nós precisamos encontrar meios para conseguir afinar esse instrumento, para que aquela harmonia volte para aquele ambiente. Então, vamos ficar alerta para analisar tudo o que está acontecendo. Hoje em dia, nós já não nos reunimos mais como nós nos reuníamos antes. Hoje é cada um com a televisão no seu quarto. Hoje é cada um com o aparelho celular na sua mão. Hoje nós não sentamos na mesa e não conversamos mais, não trocamos ideias. Não perguntamos para o nosso filho como foi o seu dia na escola. Nos fechamos de uma tal forma. E não percebemos que talvez dentro de um dos cômodos da nossa casa tem um instrumento que está desafinado, precisando da nossa ajuda. Os principais sintomas da depressão podem ser a modificação de apetite, ou nós comemos demais, ou não comemos quase nada. A outra situação é a perturbação do sono. Nós não dormimos ou dormimos até demais. Sentimos fadiga, cansaço, perda de energia, sentimentos de inutilidade. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para mais nada. Eu sou um peso nessa família, eu sou um peso nessa sociedade. E se não tomarmos cuidado com essas ideias, nós tiramos a nossa própria vida, achando que nós vamos estar nos libertando da depressão. E vamos cair numa situação maior ainda. Um outro sintoma é o sentimento de culpa, de incapacidade, preocupação com o sentido da vida e da morte, manifestação de sintomas físicos. Quando já saiu do nosso corpo espiritual, atingiu o nosso corpo físico,
pode ter certeza que o nosso corpo vai responder através de doença, porque inflama todos os nossos órgãos. E uma das maiores providências a serem tomadas é trabalhar o teor dos nossos pensamentos. Nós não temos noção, nós não temos ideia o quanto os nossos pensamentos são importantes, o que eles podem fazer conosco em benefício próprio, em benefício das pessoas que estão ao nosso lado ou em benefício da nossa sociedade. O nosso pensamento é mais importante que tudo, principalmente porque ele está realizando benefícios para nós que estamos aqui, para quem vem assistir futuramente, por causa daquilo que nós estamos pensando e atraindo para todos nós. Porque eles produzem energia que qualificam os nossos sentimentos, revigora o nosso ânimo, revigora a nossa vontade, revigora a nossa vontade de viver. Então, nós precisamos encontrar uma pequena fórmula para mudar o nosso pensamento, para que a gente faça essas transformações dentro de nós. Ou então procuremos, de alguma forma, atingir aquele companheiro, aquele irmão que precisa também mudar o teor dos nossos pensamentos. É importante saber que a depressão jamais estará ligada a um processo depressivo. Não existe nenhum espírito em condição inferior que possa se aproximar próximo de cada um de nós e jogue na nossa ideia: você, a partir de hoje, vai ficar depressivo. Eles não têm essa capacidade, eles não têm essa permissão. Isso só vai acontecer a partir do momento que nós estivermos desequilibrados emocionalmente, não estivermos em harmonia conosco ou com os nossos pensamentos. Porque é uma porta aberta para que eles entrem, para que eles se aproveitem da situação. Aí sim se tornará um processo depressivo. Porque nós permitimos, porque nós baixamos a nossa guarda na condição espiritual. Nós que perdemos aquela vontade de viver. E se for permitido por Deus, pela espiritualidade, pelo plano maior, eles vão sim nos trazer para esse processo depressivo. Quando possível, gente, vamos fazer o nosso evangelho no lar, que foi falado aqui na frente. Quem não faz ainda, quem quiser fazer, depois que acabar a palestra, depois que estiver fazendo assistência espiritual, procura a equipe da casa aqui, que eles vão explicar como é que faz direitinho, e aí começa a fazer. Precisa ser acompanhado da pessoa que está acamada? Não precisa obrigar aquela pessoa se ela não quiser. Vamos fazer na intenção que a espiritualidade, que ali se está se achegando, veio para fazer aquela limpeza espiritual dentro do ambiente. Quantas vezes nós não contratamos pessoas para fazer uma limpeza no nosso ambiente espiritual? No Evangelho, no lar, é a mesma coisa. Vem uma equipe espiritual preparada para fazer a limpeza dentro daquele ambiente. Vai tirar as placas, pensamentos que estão impregnadas ali. Vai te tirar qualquer influência de doença ou qualquer influência de um amigo espiritual que está dentro daquele ambiente. Então, quando for possível, façamos o evangelho no lar. Convidemos as pessoas que queiram participar. Se não quiserem, não vamos obrigá-las. Vamos só
fazer a nossa parte. Agora, o quanto a fé pode ajudar. Nós temos a história da mulher hemorrágica, que já tinha gastado tudo que tinha e tudo que não tinha, porque ela tinha uma hemorragia muito grande. Um dia ela ficou sabendo que Jesus ia passar próximo da onde ela morava. Ela desceu correndo da onde ela morava, porque sabia que ele curava e queria estar próxima dele. Quando ela chegou na rua, ele estava bem no centro da rua, rodeado de pessoas. Por mais que ela tentasse, ela não conseguiria chegar próxima dele. E ela simplesmente pensou: se eu tocar nas vestes dele, eu seria curada. A hora que ela fez isso, ela puxou do mestre aquela energia que imediatamente estancou a hemorragia que ela tinha, pelo tamanho da fé que ela tinha. Jesus a procurou, dizendo: alguém me tocou, e os discípulos falaram para ele: mestre, tem um monte de gente tocando, mas alguém tirou uma virtude de mim. Ele consegue encontrar ela onde ela estava, e aí ele fala: a tua fé te curou, vá e não peques mais. Conosco é a mesma coisa. Não importa se Jesus está aqui ao nosso lado, se está morando em Marte, em Saturno, Netuno, ou em qualquer ponto desse universo. Porque se nós tivermos uma fé gigantesca, uma fé no tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos trazer Jesus para próximo de nós. Nós conseguimos absorver esses mesmos fluidos, essa mesma energia que a mulher hemorrágica absorveu naquele exato momento. Então, basta que nós tenhamos coragem, basta que nós tenhamos fé, porque quando nós fizermos isso, nós vamos trazer a espiritualidade próxima ao nosso lado, para o coração de cada um de nós. E a maior terapia contra a depressão é o amor. Quando nós colocamos uma pitada de amor em tudo, no ambiente familiar que nós vivemos, seja com vô, com vó, com pessoas, ou simplesmente com animais, porque é ali que nós estamos trocando essa energia que pode fazer com que nós melhoremos, ou pelo menos encontremos forças para ajudar a quem está ao nosso lado. O amor é tudo. O amor no dia de hoje é a maior ferramenta que nós temos na vida. Estamos vivendo num mundo de expiação e provas pelo amor divino que é direcionado a todos nós. Senão, nós não estaríamos aqui. Então, vamos fazer com que essa semente que existe em nós nasça, cresça, dê frutos, dê sombra para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, para que elas possam ir se modificando espiritualmente. O passe ajuda também no fortalecimento espiritual. Eu tenho plena certeza que para todos nós isso está mais claro do que nunca. O quanto o passe nos ajuda nas mais variadas situações. Nós só precisamos estar preparados. É esse o momento em que nós preparamos para o passe. Não só no dia de hoje, mas em todas as palestras que são colocadas aqui. Porque ela prepara a nossa mente, ela prepara o nosso coração, ela prepara a nossa alma, para que a hora que a gente for receber o passe, sintamos gotas de fluidos benéficos para fazer essa transformação interior. Agora, se nós não conseguirmos mudar
o teor dos nossos pensamentos vai ser igual à segunda imagem que está sendo colocada ali, onde está se recebendo a energia, mas ela não está sendo trabalhada em nós, porque nós estamos fechados no teor dos nossos pensamentos. Precisamos acreditar no poder da oração. Não precisa ser uma prece decorada, não precisa ser a prece mais linda ou mais maravilhosa que nós possamos fazer. Vamos simplesmente conversar com Deus, vamos conversar com Jesus, vamos conversar com o plano espiritual. Por que nós estamos passando nesse momento? O que nós precisamos para fazer para sair dessa situação? Como que vocês podem me ajudar? Como que eu posso ajudar a vocês me ajudarem para sair desse processo depressivo? Então, nós precisamos acreditar que ela tem um potencial para nós e para aqueles que também estão ao nosso lado. Nós podemos também, gente, trabalhar a nossa renovação mental. Tem horas que nós chegamos na nossa casa, nós abrimos a janela da sala, do quarto, da cozinha, do banheiro, para que aquela energia de renovação, naquele dia de sol, renove aquele ambiente. E tire aquela energia, aqueles miasmas que já estavam cansativos dentro do ambiente. Na mente é a mesma coisa. Nós precisamos abrir as janelas da nossa casa mental, para que haja uma renovação mental, através da leitura, através da música, que serve até como preparação da palestra, através de coisas novas, de ideias novas, de pensamentos novos, que vão nos trazer a transformação interior, trabalhando a nossa autoestima. Não importa da forma que nós viemos. Nós somos importantes, sim, aonde nós estamos. Ali onde nós fomos colocados, é o nosso lugar, é a nossa sociedade, é onde nós precisamos trabalhar, crescer, viver e evoluir espiritualmente. Então, entendamos que nós somos importantes, sendo criança, jovem, adolescente, na terceira idade, nós temos a nossa importância, sim. Jamais vamos olhar diferente para o que nós estamos passando naquele momento. Agora, um cuidado muito importante com a alimentação quando nós estivermos em processo depressivo. Primeiro, porque determinados alimentos, sabendo que o corpo, nosso corpo físico, está passando por um processo inflamatório, eles aceleram esse processo. Então, no processo depressivo, é importante que nós evitemos de comer chocolate, carne vermelha, procuremos comer mais carne branca, peixe, se possível, porque aquilo vai ajudar na recuperação. Para nós sabermos essa relação do alimento com o nosso corpo físico, essa foi uma experiência feita com 20 pessoas. 10 pessoas tiveram uma alimentação regrada. As outras poderiam comer o que queriam. Aquelas 10 que tiveram uma alimentação regrada, conseguiram se libertar mais rápida do processo depressivo que estavam passando. As outras tiveram uma maior dificuldade ou não conseguiram sair do processo depressivo. Então, que nós procuremos também ter essa preocupação para procurar determinados alimentos que nos tirem da condição de processo depressivo. Para finalizar a palestra, existe essa pequena frase: o Pai
não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se Deus, se Jesus, se o plano superior entende da capacidade que nós temos de passar pelo que nós estamos passando, é porque Ele sabe que nós temos a capacidade, que nós temos condição de vivenciar essa situação e sair dela da melhor forma possível. Muita paz a todos.